Eu vou começar esse vídeo me contradizendo, porque eu já passei para vocês esse exercício, eu já ensinei vocês a fazer esse exercício, vocês vão encontrar vídeos meus por aí falando sobre o levantamento terra e até defendendo e falando que ele é um bom exercício. Só que hoje eu tô aqui para falar o contrário dele com vocês. E eu vou te mostrar todos os pontos do porquê a minha opinião mudou. E, gente, mudar de opinião é uma coisa que faz parte do nosso processo evolutivo. Seria muito ruim se eu sempre tivesse as mesmas opiniões e morresse com aquelas opiniões. Não. A vida, ela traz isso, ela traz novos conhecimentos, novas experiências e faz com que a gente evolua mudando de opinião. O levantamento terra, ele é um exercício multiarticular. O que é isso? É um exercício muito completo, que trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo. E essa era uma das questões que eu defendi esse exercício justamente por isso. Ele é um exercício que trabalha a coxa, o quadríceps, que trabalha o posterior, que trabalha o glúteo e que trabalha as costas. Então eu sempre falei, cara, ele é um exercício muito completo, ele pega muitos músculos. E é aí que hoje em dia eu percebo que mora o problema do levantamento terra, porque, gente, eu sempre tentei gostar do levantamento terra, eu juro pra vocês. Eu sempre tentei gostar, eu sempre coloquei nos meus treinos, fiz esse exercício, mas ele sempre me incomodou de certa forma. E por quê? Porque eu percebo que por ele pegar muitos músculos, ao mesmo tempo ele não pega nada. Sabe aquele negócio de pegar mesmo? De sentir o músculo pegando, que é o que vocês gostam de sentir, né? Não sentir pegar. Então eu não sinto o levantamento terra pegar muito bem um músculo específico. Então parece que eu não acho muito encaixe dele. Tipo assim, eu não consigo encaixar muito bem ele num treino de perna, eu também não consigo encaixar ele muito bem num treino de glúteo, e eu jamais colocaria ele num treino de costas. Porque para fazer costas, eu prefiro mil vezes fazer uma puxada, fazer uma remada. Para fazer um treino com foco em glúteo, eu prefiro muito mais colocar um búlgaro, colocar um sumô, às vezes até colocar o terra sumô, que aí o terra sumô já é outro exercício e eu gosto do terra sumô. Apesar de eu preferir fazer o sumôzinho com halter do que com a barra. Então, sabe, é um exercício que no fim ele fica meio perdido para mim. Porque olha só, quando a gente faz o terra, ó, o terra chama levantamento terra justamente porque a gente tira a barra do chão. Então você começa o exercício tirando a barra, levantando ela do chão. Por isso que chama levantamento terra, né? Então a base do levantamento terra seria aqui, né, na linha dos meus ombros. Não vou entrar muito tanto na técnica porque já tem os vídeos aí que vocês vão encontrar eu explicando para vocês sobre a técnica. E tudo que eu expliquei para vocês em relação à técnica tá super certo. São informações úteis para você fazer certo esse exercício caso você queira fazer ele. Porque, gente, eu estou falando sobre a minha opinião, sobre o meu gosto em relação ao levantamento terra. Eu não tô falando que o exercício não presta, que você pode jogar fora. Não, eu tô falando que eu, Taimila, não gosto desse exercício, eu prefiro fazer outros. Inclusive, dentro do Thai Training mesmo, em um treino ou outro, eu aplico o levantamento terra, porque como eu falei pra vocês, é um exercício completo, que pega bem as musculaturas, que trabalha as musculaturas de uma forma completa. É um exercício multiarticular. Só que por eu não gostar e ser muito fã dele, eu nunca passei ele com muita frequência. Então você vai encontrar ele esporadicamente dentro dos treinos Thai Training. E quer dizer que você vai encontrar ele lá, não precisa de você fazer ele? Não, de jeito nenhum faça. Quer dizer que naquele contexto, daquela elaboração do treino que eu fiz, deu certo, tá? E eu coloquei ele de uma forma eficiente lá. Mas, ó, o que eu quero chegar aqui para vocês entenderem sobre a minha opinião final sobre o levantamento terra. O levantamento terra é um exercício que você faz ele com a base mais ou menos na linha dos seus ombros. Uma pisada de agachamento tradicional, a mesma. E aí você vai pegar, segurar com as mãos aqui fora do seu joelho. Então aqui, basicamente, você vai segurar aqui, ó. Aqui. O seu ombro tem que ser projetado para frente. Então o seu tronco tem que ficar projetado para frente da linha do seu joelho e o seu bumbum para trás. E aí você faz o exercício tirando a barra do chão e subindo. Quando você sobe, tem aquele encaixe aqui. E aí você desce, flexiona levemente o joelho, o bumbum vai para trás e sobe. Então o movimento do levantamento terra, ó, basicamente seria esse aqui. O que acontece? Na minha opinião, não tem amplitude suficiente para pegar o glúteo, porque no agachamento, que a barra está aqui nas minhas costas, eu consigo descer um pouco mais do que o terra. O meu glúteo vai estar mais alto. Então eu já perco um grau de amplitude em relação ao agachamento, ou seja, prefiro o agachamento para o glúteo. Eu perco a amplitude de movimento em relação a um búlgaro, que eu também consigo fluir mais com essa descida. Então perde para mim também. E aí tá, pensando no glúteo. Agora pensando no quadríceps. Eu tô fazendo um exercício também que eu projeto muito o tronco para frente. E a minha flexão e extensão de joelho é curta também. Então, para eu ativar forte o meu quadríceps, eu prefiro muito mais um leg press. Eu prefiro muito mais o agachamento também, um afundo básico,
do que esse exercício aqui. E falando do posterior, piorou, porque para você ter uma boa ativação desse posterior 100%, você precisa alongar muito esse músculo. Coisa que aqui no levantamento você não faz, porque o joelho flexiona. E para o seu posterior alongar, você tem que estar com esse joelho parado e não flexionando. A não ser que você esteja lá fazendo uma flexora sentada, uma flexora deitada, que aí sim vai ter a flexão de joelho ali para contrair, né? Mas no caso do stiff e o levantamento terra, qual dos dois que eu escolheria? Sem dúvida o stiff, ele alonga muito mais a musculatura. Então você vê que é uma mistura de stiff, de agachamento, de, sei lá, remada curvada. E aí, isoladamente, se for pensar, esse exercício ele não substitui esses outros. Ele não faz um papel tão específico das musculaturas como esses outros. Então eu sempre prefiro, gente, colocar outros exercícios. Quando eu penso em pôr o levantamento terra, eu falo, ai não, mas eu acho que esse exercício encaixa mais. E aí no fim eu deixo o levantamento terra pra lá. Outro ponto importante que eu sinto muito quando eu faço o levantamento terra e para mim é um dos grandes agravantes desse exercício. Eu sinto muito a minha lombar fazendo esse exercício. Por quê? Porque no fim, o levantamento terra também é um exercício para fortalecimento de lombar. A lombar ela fica muito em sustentação durante o exercício todo. Então a musculatura da lombar ela sofre muito. E eu sinto a minha musculatura da lombar fadigando antes da minha coxa, fadigando antes do meu glúteo. E aí isso interfere muito pra mim na hora de colocar um levantamento terra no meu treino de perna ou no meu treino de glúteo. Porque eu falo assim, cara, eu vou só sentir minha lombar, eu não vou conseguir fadigar minha perna e meu glúteo. Entendeu? E olha só por que isso acontece, ó. Você fica aqui, ó, nessa posição, e quem ajuda a subir a barra? A minha musculatura paravertebral inteira. Minhas costas, minha lombar toda, daqui de cima até aqui embaixo, na verdade. Esse exercício, ele pega tudo aqui, né? Glúteo, posterior, tal. Vocês já tentaram fazer um monte de coisa ao mesmo tempo? Às vezes a gente quer fazer isso, né? Eu preciso fazer isso, preciso fazer... Aí você tenta fazer tudo ao mesmo tempo. No fim, você não consegue fazer nada. Pra mim, o levantamento terra é isso. É tudo e não é nada ao mesmo tempo. Entende? Então, assim, cara, conclusão. Se você quer fazer o levantamento terra, faça. Como eu falei, ele é um exercício multiarticular e livre. Então é um exercício muito completo. Quer dizer que eu tô comparando um levantamento terra e falando assim, não faz esse exercício de jeito nenhum, igual eu já falei pra vocês, não fazerem aquela porcaria daquele exercício no graviton que você segura, põe a perna aqui e empurra. Igual eu já falei pra vocês, não faça aquele leg press viradinho de lado. Não. São coisas completamente diferentes. Aqueles exercícios são exercícios lixo que você nunca deve fazer na sua life. Nunca deve fazer na sua vida. Mas o levantamento terra não, já é diferente. É um exercício que particularmente eu não gosto, tal, mas eu não tô falando que ele é um exercício que não presta, que você tem que jogar ele no lixo. Eu particularmente não gosto, tá? Então essa é a minha opinião sobre o levantamento terra. Agora eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Deixa aqui, você gosta ou não gosta do levantamento terra? Foi libertador para você ou não ouvir esse conteúdo?